de amizade. E o Senhor me deu ela novamente, mas em outros versículos diferentes, né? Que é João, carta de João 11, que é a ressurreição de Lázaro, né? Mas eu vou ler no capítulo 17. E algumas partes eu vou pular. Porque o Senhor me deu totalmente diferente, né? O Senhor me deu ressurreição de novo. Como o Senhor me deu ressurreição, né? Para falar das mulheres, o Senhor me deu também hoje essa palavra, ressurreição. Então é João, capítulo 11, no versículo 17. Então, no versículo 17 em diante, o Senhor vai me dando, eu vou estar falando que o Espírito de Deus está ministrando nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Que fala assim, versículo 17. Chegando, pois, Jesus, viu que Lázaro estava sepultado. Já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estágios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolar pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Sabe aonde que me chamou a atenção nessa palavra aqui? Que Lázaro já tinha falecido. Só que o nosso Senhor Jesus, ele não foi na hora atender Marta, atender Maria. Né? E o que me chamou a atenção nessa palavra foi assim que ao sair, Marta foi ao seu encontro. Marta ela foi ao encontro do Senhor. Mas porém Maria, ela ficou sentada. Então assim, tem situação nas nossas vidas que nós ficamos sentados. E nós ficamos só esperando acontecer. Tem situação nas nossas vidas também que ficamos paralisados. Então aqui teve uma história de um irmão, Lázaro, que morreu. Ele foi sepultado. E ali as irmãs ficaram impressionadas. Meu Deus, meu irmão morreu. E aí, como vai fazer? E elas ouviram que Jesus estava chegando no povoado. Mas Jesus não foi logo no encontro delas. E aqui fala, né? Essa parte que me chamou muita atenção foi onde Maria, ela ficou sentada na casa dela. Qual situação que está deixando você ficar sentado? Qual situação que está deixando você ficar incomodado? Qual é essa situação? Na vida financeira? É uma cura? É uma resposta? É um casamento que não anda bem? É algum passado que fica bloqueando, que você não consegue esquecer? Por que o passado ele vem sempre à tona nas nossas vidas? Prestou atenção? O passado ele vem para te atrapalhar, para você crescer. O passado ele faz você não crescer, porque você só fica matutando naquilo. E aquilo faz você ficar sentado na situação. Então o Senhor está falando o quê? Não fica sentado na situação. O que já passou não vai voltar mais. Não tem como voltar. Tem como agora a gente progredir, seguir e adiante. Glória a Deus por essa palavra. Continuando. Glória a Deus. Marta e Maria consolaram. Mas foi ao encontro de Maria, porém ficou sentada em casa. Continua o versículo 21. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem situação das nossas vidas que a gente pede, fala do Senhor, o Senhor não atende a gente.
tristes, nós ficamos se questionando: por que será que eu não fui atendida? Será que é porque eu sou muito pecadora? Porque Deus tem algo melhor para você, não? Ele vai sempre ter algo melhor para mim e para você. Os nossos olhos humanos, aquilo é bom para você e para mim, mas com os olhos do Senhor, o Senhor já veio lá na frente. Glória a Deus. Então, se quando Lázaro tivesse falecido, se Jesus estivesse lá na hora, ia sair um milagre. Só que Deus, Ele faz esperar o milagre acontecer, para que o milagre venha perfeito na minha e na sua vida. É assim que Deus faz. Tem um dia da humilhação e tem um dia da exaltação. Tem um dia que você é humilhado, mas tem um dia que Deus Ele te honra. Tem esse dia também, né? Glória a Deus. Continuando. Mas sei que mesmo agora Deus te considerará tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. O Senhor está falando que tem situações na tua vida, na minha vida, que precisa ser ressuscitada. Tem alguma área aí na tua vida que está morto, que está sem ressurreição. Deus Ele vai trazer a ressurreição no tempo, no momento certo. Tem coisas que a gente faz e não dá certo a primeira vez. Aí você desiste. Aí tem coisa que você faz que não vai dar certo de novo. O Senhor, sabe o que Ele fala? Que não é para você perguntar, é para você crer e confiar que vai acontecer. Aqui aconteceu a ressurreição de Lázaro, mas foi no momento de Deus, não foi no momento de Marta, não foi no momento de Maria. Então o que é na tua vida que precisa ser ressuscitado? O que é que precisa ter vida? É um sentimento que está quebrado? É uma mágoa de alguma pessoa? É um ferimento que não fecha? É um passado muito tortuoso que você consegue apagar? O Senhor nessa manhã está falando para mim e para você: ressuscita. Porque Ele ressuscitou Lázaro. Mas não foi no meu tempo, não foi no tempo de Maria, não foi no tempo de Marta, foi no tempo do Senhor. Porque o nosso Deus estava fazendo a obra. E ao mesmo tempo Ele estava sendo perseguido naquele lugar. Mas o que Ele teve que fazer, Ele foi e fez. Mas existiu um tempo. Existiu acho que uns 4 dias, né? A palavra aqui fala, uns 4 dias. Então o Senhor tem coisas nas nossas vidas que Deus não quer mais que você fique. Deus não quer mais que você pense. Deus não quer mais que você fique dando crédito a isso. Se a palavra do Senhor fala que tudo se fez novo, então tudo tem que fazer novo. Não adianta a gente sair de 2025 e estar em 2026 a mesma coisa. É verdade isso. Tem áreas na sua vida que tem que ter mudança, tem áreas na minha vida que tem que ter mudança. Mas eu tenho que me esforçar para mudar aquela área da minha vida. Deixar Deus trabalhar. Então aqui, no 22, 23, né, Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Isso que você está passando vai ressuscitar. No momento certo. Você vai ter a vitória. Você vai ter, em nome de Jesus, essa vitória, em nome de Jesus. Continuando. E disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra, viverá. Essa situação não é para a morte que você está passando, mas é para a vida, é para testemunho, em nome de Jesus. Eu tenho falado com o Senhor nas minhas orações: eu vou dar o meu testemunho. Vai chegar o teu testemunho completo, não pela metade. Porque Deus não faz nada pela metade. Deus Ele te mostra o que você tem. Ele mostra o que você precisa fazer. Então você vai precisar fazer. Porque a gente não pode deixar tudo do Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte. Você tem que persistir, né? Persistir.
Glória a Deus. Então o que está morto vai viver, vai ressuscitar. Deus vai dar vitória em nome de Jesus. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor. Eu creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ele se retirou, o Senhor, e chamando sua irmã Maria em particular, e disse-lhe: o Mestre está aqui e te chama. Há momentos nas nossas vidas que Deus te chama em particular. Deus chamou aqui Marta em particular. O Senhor Jesus, ele não queria falar com Marta no meio de todo mundo, mas ele chamou ela em particular. O Senhor está falando, ele vai chamar você mais em particular. O particular é você com Deus, não é você com ninguém, não é você com o filho, não é você com o marido, não é você com o sobrinho. O particular é você com Deus. Tem momentos que nós temos que fechar a porta do nosso quarto e orar e falar só você com o Pai. Só você com o Pai. Então aqui está a resposta, né? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és Cristo, é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Dito isto, ele retirou e chamando a sua irmã Maria em particular e disse-lhe: o Mestre está te chamando. Então Maria, ela foi particular com o Senhor. Você sabe que aonde tem oração particular tem vitória? Aonde tem boca fechada tem vitória. Nem tudo nós podemos falar nossas coisas para as pessoas. Tem pessoas que você pode confiar e falar, mas tem pessoas que você não vai poder falar, nem confiar, porque tem pessoas que vão te julgar. Por que está passando por isso? Julgamento das pessoas são grandes, gente. Então saiba o que você vai falar. O questionamento é grande. Então aqui Deus chamou Maria em particular. O Senhor vai chamar você muitas vezes em particular em 2016. Muitas vezes. Tem coisas que você não vai poder falar para ninguém, nem para o seu marido, nem para o seu marido. Tem coisa que vai ficar só você e Deus, nem para os seus filhos. Porque o particular como faz efeito nas nossas vidas. Porque cada um tem um sentimento, cada um sabe o que pensa, muitos pensamentos, muitas diversidades. E Deus tira tudo isso no particular. Glória a Deus por esta palavra. Continuando. 28, né? Dito isso, ela se retirou e chamando a sua irmã Maria, em particular disse-lhe: o Mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi encontrar com ele. Pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta encontrará. Quer dizer, ele não estava ainda, ele ainda não tinha entrado no povoado. O Senhor ele pede nesta manhã que ele já está ouvindo as tuas orações, mas que é para ainda a gente esperar acontecer o que precisa acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele já sabe o que você precisa. Às vezes a gente fica pedindo as mesmas coisas, fica falando as mesmas coisas, as mesmas orações, repetição. O Espírito de Deus fala: pode ficar repetindo, já sei o que você precisa, já sei o que você necessita. Vou fazer no meu tempo certo. Em nome de Jesus. Então Jesus não tinha nem entrado, hein? Mas ela já tinha ido lá. Porque aonde Jesus estava passando naquela época, a multidão ia atrás. As pessoas ouvia Jesus dentro de casa: olha, Jesus está passando lá naquele local. Vamos para lá. É assim. Então ela foi. Ela seguiu. E a outra irmã ficou em casa. O que é ficar sentada em casa?
ficar pensando em muitas coisas que não vai acontecer. Muitos pensamentos que não vêm do Senhor. Nós temos que tirar da nossa mente, em nome de Jesus. Possa ser que ela ficou em casa desiludida, né? Achando, minha irmã já faleceu. Por que eu vou correr atrás? Por que eu vou lá? Vou ficar sentada esperando. Mas se você levantar, persistir e lutar, vai de um jeito, vai de outro, mas que você vai. Amém. É assim. Glória a Deus por essa palavra. E o 31. Glória a Deus. Eu vou pular. Vou para o 34. Perguntou-lhe: onde puseste? E respondeu-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Glória a Deus. Mas eu vou ler aqui as duas partes para vocês entenderem, para que o Senhor comece a falar. Vou voltar aqui para o 31. É que Deus dá uma revelação da gente tão diferente, mas eu vou precisar voltar para vocês entenderem. Eu tive do meu jeito, mas eu tenho que passar para a igreja. Então, os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, veio Maria, lançou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tinha falado, agora Maria falou. As duas falaram as mesmas coisas, a mesma situação. Isso porque ela estava sentada, pensando o que ela iria falar. Porque a hora nós ficamos pensando, né? Nós ficamos sem. A gente sente e fala: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Estou tentando de tudo, mas o que eu vou fazer nessa situação? Mas o Senhor dá vitória. Então ela falou aqui, né? Maria lançou os pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Glória a Deus, Maria. Ao vê-la chorando, e também os judeus que acompanhavam Jesus, comoveu-se profundamente no espírito abalado. Quantas vezes você está no espírito abalado? Quantas vezes nós estamos abalados pelo próprio inimigo? Mentira de Satanás que coloca na mente, falando que você não é isso, você é isso, você é aquilo, ouvindo outras vozes que não são do Senhor. Então, aqui existiu um fato que estava abalado. Estava abalado de espírito. O Senhor fala, se você não ficar abalado de espírito, mas se você confiar no Senhor, em nome de Jesus, nós a gente confiar. Muitas vezes nós ficamos abalados em espírito, muitas vezes. E perguntou-lhe: onde puseste? Aí vem aqui o que o Senhor está falando, né? Onde eu li, né? Perguntou aqui: onde puseste? Respondeu-lhe o Senhor: vem ver. Ela respondeu: vem ver. Se Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Porque Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Tem pessoas que falam assim: eu tenho amigos. Mas será que é amigos verdadeiros? Porque o amigo verdadeiro, ele chora com você. O amigo verdadeiro, ele não vai te questionar, ele vai te ajudar. Essa palavra amigo é muito forte, gente. É muito forte. Eu vou ficar com meus amigos. Não. Porque quando você está na luta, quando você está precisando de alguma coisa, nenhum aparece para te ajudar. Nenhum. Some todo mundo. O único que não vai sumir é Jesus. Esse nunca vai sumir. Porque antes de você buscar ele, vamos falar a verdade, a gente busca em torno de outras coisas, né? Não fala do ciclano, não fala do beltrano, vamos não sei o que, não, mas aquele outro vai me ajudar. Mas se você pediu a permissão de Deus, se aquela pessoa vai te ajudar, ou se aquela pessoa vai te questionar.
Muitas vezes nós erramos. Às vezes nós pensamos que aquela pessoa vai nos ajudar, aquela pessoa não vai te ajudar. Aquela pessoa, além de ela saber o seu problema, ela vai te questionar. Porque ela não tem a mesma visão espiritual que você está. Às vezes você pode estar dentro do status, porque você está com uma pessoa, às vezes você nem conhece aquelas pessoas, mas você tem que estar ali, porque, eu tenho que estar junto com aquelas pessoas. Mas será que são seus amigos? Amigos são coisas fortes. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro sim era amigo de Jesus, chorou. Eu não vejo nenhuma passagem da Bíblia que Jesus chorou, só de Lázaro. Não sei se o pastor já leu, não sei, mas eu não vi. Porque eu nunca li a Bíblia 5 vezes. O pastor já leu, eu nunca li. Mas as partes que eu li da Bíblia, um pouquinho só, que Deus me dá, eu nunca vi que Jesus chorou por mais alguma pessoa. A única pessoa que Jesus chorou foi Lázaro. A única pessoa. Então, os judeus disseram: vede como o amava. Os judeus ficaram impressionados, viu ali como o Senhor amava Lázaro. Não tem situações que a gente chora, não tem situações que a gente fala: meu Deus, mas por que aconteceu isso? Aquela pessoa não precisava passar por isso. Não tem situações que a gente fala isso. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nós sabemos, mas Deus sabe. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos do céu, que abre os olhos dos cegos, não podia também ter evitado que este homem morresse? As pessoas já estavam questionando. Já estavam questionando Jesus. Por que ele não chegou no momento certo? Já estava tendo um tumulto. Como tem tumulto no nosso nome? Como tem tumulto? Por que está passando por isso? Por que está nessa situação? Tem pessoas que falam que está numa situação de vergonha. Mas é acima do que está nessa situação. Então aqui, aquele fato que onde Jesus passava, ele curava, ele libertava, ele restaurava, acontecia de tudo. Mas com Lázaro foi diferente. Ele falou: se crer, verá a glória de Deus. Você precisa crer para você ver a glória de Deus. Primeiro você precisa crer. E para crer não é fácil. Não é fácil crer. Muitas vezes nós falamos: eu creio, eu confio, muitas vezes da boca para fora. Você tem que crer e confiar. Essa é a verdade. E Jesus, comovendo profundamente, outra vez foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada. E disse: tira a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. A gente quer resposta em um dia, né? Não. Aí Deus demora para dar resposta em 1 ano, em 6 meses, em 4 meses. Aqui foi em 4 dias. Vai terminar o ano, vai ter resposta que você ainda não vai atingir, nem eu. Mas vai atingir quando Deus 2026, porque Deus sabe. Tira a pedra. Ele disse: tirai a pedra. Então Marta falou. O moço lhe disse: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verá a glória de Deus? O Senhor está falando: se você crê, se eu crer, você vai ver a glória de Deus na sua área. Nessa área sua que você não vê resposta, que você não vê saída. Você tem que crer e saber que Deus vai agir no momento certo, na hora certa. Senhor, mas está demorando. Está demorando porque Deus está aperfeiçoando a sua vitória. Está demorando porque Deus não vai dar a sua vitória de qualquer jeito. Aleluia. Está demorando porque a sua vitória vai vir com perfeição. E porque Deus não tem prazer que você receba uma vitória e que você perca essa vitória. O que você começou, o meio e o fim, Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer. Então ele falou aqui: então tire essa pedra. Jesus falou: então tire essa pedra. Ele disse: Jesus, levantando os olhos, ele disse: Pai, te dou graças, e te dou porque me ouviste.
ressurreição, o Senhor agradeceu. Muitas vezes quando nós estamos tribulados, a gente não vê desse jeito. A gente só vê o problema. E a gente não fala, eu te agradeço por essa tribulação, eu te agradeço por essa luta, eu te agradeço por essa enfermidade. Nossa, você vai ficando louca. Mas tem que agradecer. Para você ver a glória de Deus. Então, tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouviu, mas por causa da multidão que está aqui, que assim falei, para que creia que me enviastes. E tendo isso clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O Senhor está falando aqui: sai para fora. Sai desse deserto que você está. Sai desse pensamento fechado que você está. Em nome de Jesus. O Senhor está falando aqui: sai para fora. Então a ressurreição, ela vai chegar na tua vida quando você